importante assinalar aqui que nada disso é por acaso. Esse pessoal não queria, em primeiro lugar, sair às ruas. Tá? Muita gente procurou ocultar isso. Daí eles acharam que eles iam manipular as pessoas que saíram às ruas, falando que não, nós fomos... Apareceu, depois do ato do dia 19, do dia 29 de maio, apareceram aí vários líderes e organizações falando que foram eles que levaram o pessoal à rua. Isso é mentira, não foram eles. Né? Até o 1º de maio, todo mundo era contra, rigorosamente, a realização de atos de rua. Tanto que nós, PCO, fomos obrigados, juntamente com vários companheiros do PT, organizações de luta diversas, a convocar um ato de 1º de maio. Porque no 1º de maio ia acontecer que a direita ia tomar conta do 1º de maio, data histórica da luta da classe operária internacional. Como nós convocamos o ato, e o ato foi muito bem sucedido, ficou claro que ou o pessoal ia sair à rua ou ia ser ultrapassado pelas pessoas. Então eles acabaram saindo às ruas a contragosto. Eles não queriam sair às ruas. O próprio Guilherme Boulos, alguns dias antes dessa manifestação, né, do dia 29, ele declarou o seguinte: depois que todo mundo tiver vacinado, etc. e tal, nós vamos sair às ruas. Mas foi obrigado a sair às ruas antes. Várias pessoas, né, isso é importante de notar, que estão naqueles caminhões de som dos atos, nacionalmente, eles continuam sendo contra sair às ruas para lutar pelos trabalhadores. Para lutar contra o fato de que a população nacional está comendo osso, eles querem ficar em casa. É fácil de verificar isso daí. É verificar se as organizações que eles dirigem estão efetivamente atuando no movimento de massas em algum outro lugar que não seja os atos que estão sendo realizados. Se a gente for ver, não estão. Não há nada. Eles só vão a esses atos, porque esses atos não dá para você ignorar. Mas eles não são favoráveis a fazer nenhum outro movimento. Até a CUT, que essa sim é favorável a sair às ruas, né, tem dificuldade com vários sindicalistas que não querem sair às ruas. O pessoal continua no negócio do fique em casa. Eles acham, né, é um bom momento, inclusive, para fazer um rápido balanço dessa ideia, né, porque essa é uma ideia que foi muito enfatizada por quase a totalidade da esquerda. Quando começou a pandemia, a esquerda praticamente declarou um recesso por tempo indefinido da luta política, sindical, etc. e tal no Brasil. Já lá vão 2 anos. Quer dizer, quando a gente falava, tudo bem, né, você não ir trabalhar, você não ter que tomar um ônibus para ir trabalhar, tudo bem. Isso daí a gente deve ser favorável. Não reabrir as escolas porque o pessoal vai se infectar nessas escolas. Tudo bem isso daí, mas a luta política não pode sofrer interrupção. Ela tem que continuar. Sindicatos fecharam as portas e, inclusive, ofereceram a sede para governos estaduais usarem a sede na pandemia, como se eles precisassem de sede de sindicato. Como se eles não tivessem milhares de prédios públicos, escolas e outros prédios, para fazer o que eles quisessem. Você imagina, por exemplo, um sindicato oferecendo a sede para o governo Dória? O Dória tem aí, sei lá, 10 mil estabelecimentos escolares para usar para a pandemia, é só tomar a decisão. Né? A rede estadual de ensino é dele. Isso sem falar em vários outros prédios que eles têm. Quer dizer, a política era fechar os sindicatos, suspender a atividade política e deixar o povo brasileiro todo, os trabalhadores, na mão dos governadores estaduais e, sem falar, né, no nosso extraordinário presidente da República.
deixar a sorte da população na mão das autoridades públicas. E a única atividade política que se podia fazer era reunião via internet no Congresso Nacional e na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa. Quer dizer, é o sonho da classe média esquerdista, ultra reformista e dominada pelas instituições. O país todo para e você só tem discussões na Câmara de Vereadores, na Assembleia e no Congresso. Bom, aí o que acontece? Quando a pandemia bateu na casa dos 500 mil mortos, porque até aquele momento o problema da vacinação não estava definido. E o povo começou e já a situação da população, no que diz respeito à fome, começou a se transformar numa crise generalizada, né? Foi nesse momento que foi feito o 1º de maio. Nós, inclusive, assinalamos que não fazer o 1º de maio nessas condições era um crime político. Bom, a situação nem melhorou. O povo está comendo osso, né? E o pessoal não quer fazer o movimento até agora. Não queriam fazer então e não querem fazer até agora. E estão procurando desmantelar esse movimento. Essa é a situação geral que nós herdamos. Por isso, o movimento precisa ser reestruturado, tendo no comando as pessoas que realmente sentem, né? Que sabem, que sentem que a situação do povo brasileiro não pode ser deixada para amanhã, que é preciso um grande movimento de luta, que é preciso defender não apenas, né, os milhões que estão morrendo de fome aí, mas é preciso defender todos os trabalhadores que estão sendo atacados, os funcionários públicos que estão aí sob ameaça da aprovação da reforma administrativa, os trabalhadores que estão ameaçados pelas privatizações, como é o caso dos Correios, né? Os trabalhadores que já começam, em alguns lugares, a fazer greve contra a situação salarial, porque nós já temos uma inflação oficial acima de 10% ao ano, né? E a desvalorização salarial de 10%, no quadro de um virtual congelamento de salários de anos a fio, é uma verdadeira bomba no orçamento de qualquer pessoa, que já está no limite do limite, tá? Quer dizer, quem entende que essa situação não pode perdurar, tem que dirigir o movimento. E não as pessoas que acham que podem ficar 2 anos em casa, tranquilamente, porque a situação individual deles está garantida. Enquanto que a situação do povo não está garantida, não está minimamente garantida. Então é preciso reorganizar o movimento. Se nós queremos que haja movimento, é preciso reorganizar o movimento. Não há como fugir mais dessa situação.